Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs. Graças a Deus por mais um dia, graças a Deus por mais uma semana, graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá, né, de estudarmos a palavra dEle. Estamos estudando, então, o livro de Apocalipse, que nós já aprendemos que significa revelação, e estamos então aí hoje na lição de número 9, que tem como título Uma Visão do Céu. Nossa lição está baseada nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Nós vamos então, antes de mais nada, orarmos para podermos seguir então no nosso texto ou nos nossos textos e continuarmos então nosso estudo. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez e queremos Te render graças por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos Te agradecer também, ó Deus, porque a Tua palavra, ela a cada dia se revela a nós e a Tua palavra nos ensina, ó Deus, a como vivermos neste mundo tão pecaminoso, tão ruim, neste mundo, ó Deus, onde a cada dia nós vemos a maldade, a falta de amor, tudo isso, ó Deus, se multiplicar. Mas nós Te rendemos graças porque a Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é real e ela é atual. Nós queremos Te rogar mais uma vez que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo a nos conduzir nesta lição. Continua conosco, falando aos nossos corações. Nós Te oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, antes então de nós seguirmos, né, e estudarmos e darmos início então aqui a essa lição de hoje, precisamos fazer aqui então algumas observações relacionadas ao texto ou ao livro de Apocalipse como um todo. Como a gente já estudou, a gente já falou sobre isso, Apocalipse é o livro da revelação de Deus sobre as últimas coisas, sobre as coisas que devem acontecer. O autor do livro, né, João, o apóstolo, usa símbolos e comparações, mas nem tudo pode ser interpretado de forma literal. Nós não temos como dizer que um número ou uma figura ou uma cena, né, é realmente isto ou aquilo, né, mas que apontam para tal interpretação. Nós temos de pensar também que a mensagem principal, a mensagem central do livro de Apocalipse é a volta de Cristo. Jesus vence o mal e vai voltar para buscar a sua igreja. Esta igreja, ela deve estar, então, preparada para esse retorno de Jesus. Nos nossos últimos estudos, nós estudamos aí as cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, que na verdade representam todas as outras igrejas, né? As igrejas de todos os tempos. Os erros, os acertos e o que cada uma igreja deve fazer para alcançar o céu ou não. Na verdade, tudo vai depender da atitude, da ação de cada igreja e de cada pessoa, né, também individualmente. E aí, então, indo aqui diretamente para o texto de Apocalipse, nós lemos então, já estudamos até o capítulo 3, a partir então do verso de número, ou melhor, do capítulo de número 4, nós vamos ver então, né, depois de Jesus ter falado para a igreja,
ele vai começar então com a revelação das coisas que devem acontecer. E é interessante que nós podemos ver, né, que o texto, né, ele não está colocado de uma maneira aleatória, não é? Nós conseguimos entender de que até o capítulo 3, João vai falar, vai nos conduzir aonde ele está, que ele está na ilha de Patmos, e as visões que ele começa a ter e aquilo que ele é ordenado a começar a escrever. E Jesus, ele, antes de escrever sobre as coisas que vão acontecer, ou como devem acontecer, ele vai relatar a João as cartas às igrejas, para que essas igrejas, para que a igreja do Senhor esteja preparada. É como se fosse Jesus estivesse dizendo assim: olha, arrumem as suas malas, arrumem as suas coisas, estejam preparados, não esqueçam de nenhum detalhe, consertem aquilo que precisa consertar, acertem tudo, porque eu vou voltar para buscar a igreja e eu não quero deixar ninguém, eu quero levar todos. Por isso, existe ainda, antes da minha volta, a possibilidade, a oportunidade de um concerto, não é? E nós vamos então, dito tudo isso, vamos direto aí para a nossa lição, porque o, o, o texto é muito rico, não é? E a gente talvez até vá gastar mais tempo do que o tempo habitual que nós temos gastado com as outras lições, por conta desse contexto todo, né, que existe aqui no texto que nós vamos estudar. Vamos lá então, capítulo 4, e aí nós vamos lendo e vamos conversando a respeito, tá? Pode ser também que a gente não leia alguns textos, mas falemos sobre ele, e aí para a gente poder também ganhar tempo. Vamos lá. O início do capítulo 4, a partir do verso 1, diz o seguinte: Depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Bom, João continua, então, na verdade, na ilha de Patmos. O texto nos diz que depois destas coisas, ou seja, depois de escrever para as igrejas, né, algo acontece. E aí eu queria voltar com você um pouquinho lá no capítulo 1, do verso 10 ao verso 12, parte A, para a gente poder fazer algumas comparações em relação aos dois textos, tá? Capítulo 1, verso 10 a 12, e o capítulo 4, essa parte aqui que nós lemos, versículos 1 e 2. Diz o seguinte lá no capítulo 1: Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e a me voltar, vi. No capítulo 1, a ordem dos acontecimentos está assim: João está no Espírito, ouve uma voz, recebe uma ordem para escrever, vira-se para ver quem está falando. E já no capítulo 4, João vê uma porta aberta no céu, recebe uma ordem de subir, está também no Espírito e tem a visão do que está depois desta porta. E aí
ainda que a gente faça essas comparações, independentemente disso, da ordem, né, como elas estão colocadas em cada um dos versículos, dos capítulos, digo, nós podemos ver que é Deus quem conduz a história. Ele é quem determina o que devemos ver, como ele fez então com João, tanto em um capítulo quanto o outro. A visão que João tem agora, na verdade, é algo indescritível. Não existe como João dizer assim, eu vi Deus e Deus era assim, assim, assim e tinha isso. Não, João vai usar figuras, João vai usar comparações, João vai usar coisas que humanamente nós conhecemos para que ele possa então descrever um pouco daquilo que ele viu, embora isso seja indescritível. E é por isso, então, que João vai, né, usar aí esses símbolos, essas comparações. A voz que João ouve, tanto no capítulo 1 como no capítulo 4, é a mesma. Uma voz forte, como som de trombeta. E aí, a gente abre um parênteses aqui para dizer o seguinte: em geral, as trombetas eram, né, digo eram porque naquela época e em algumas outras, hoje não tanto, eram usadas para anunciar algo que estava para acontecer ou alguém que estava para chegar, né? E era usado o som de trombeta porque a trombeta podia ser ouvida por muitas pessoas numa distância muito grande, então. E aí, no capítulo 1, João vê o presente, enquanto que no capítulo 4, João já vai ver o futuro. O comando é do Senhor, continua sendo dele. Primeiro lá ele fala assim, escreve. E depois ele diz, suba. Em ambos os textos também, João é conduzido pelo Espírito. Podemos aqui mais uma vez afirmar que é Deus quem está no comando de tudo, né? É Deus quem está no comando de tudo. Nada foge ao seu controle, nada acontece sem a sua permissão. E o que João vê? O rei está voltando, ele vem. Todos podem ver e ouvir o anúncio da sua volta. Essa é a mensagem central, não é, do livro de Apocalipse. E agora nós vamos vindo mais diretamente aí para o capítulo 4, né? Agora vamos focar aqui, então, a partir do capítulo 4. E o que nós temos é uma visão de um trono. E o trono, na verdade, representa aqui a soberania de Deus. Um trono, geralmente, ele é ocupado por quê? Por um soberano, uma autoridade, alguém que tem poder, que tem domínio, alguém que julga, um rei. João, então, se encontra aqui no centro de comando do universo, mais especificamente na sala do trono. E agora, a partir então do verso de número 3, ele vai descrever tudo o que consegue ver e ouvir. E essa descrição de João, como eu disse, não é uma descrição que a gente possa entender de forma literal, mas João vai usar figuras, vai usar símbolos para que a gente consiga, com a nossa mente limitada, tentar visualizar aquilo que ele consegue ver. Porque João ele não vai poder dizer para nós o que eu vi foi isso. Ele vai meio que desenhando para a gente, para que a gente consiga ir interpretando, entendendo um pouco daquilo que ele vê, mas que não consegue descrever, digamos, espiritualmente, apenas humanamente. Diz o seguinte, verso 3 em diante. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio, ao redor do trono. Havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões,
e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um novilho, o terceiro tinha o rosto semelhante ao de um ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo o sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Do versículo 3 ao versículo 6, o apóstolo João vai falar a respeito então do trono, não é? Ele diz que havia alguém sentado no trono, e este era semelhante à pedra de jaspe, ao sardônio, que são pedras preciosas, de cores vermelha, branca e verde. E que ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, que também é uma pedra preciosa. O que João vê, na verdade, como já disse, é indescritível. Por isso ele diz que é semelhante. João vê o brilho, vê a luz, vê riqueza. As pedras, além de preciosas, né, elas são também valiosas. Assim também é o Senhor, aquele que está no trono. O arco-íris, para nós, é o sinal de pacto, de aliança. O que está sentado no trono é soberano, é forte, é majestoso. E se nós fôssemos falar em termos de pedras preciosas, o Senhor tem um valor incomparável, não é? Tem brilho. E é por isso que eu digo que a gente lê o que João está falando e que João está usando comparações também, né? E aí tem brilho, tem luz própria, e é aquele que também cumpre o que diz. O Senhor é o Senhor das alianças, né? O arco-íris, na verdade, ele vai nos trazer, vai nos remeter a essa ideia de aliança, a essa ideia de pacto. Este, então, é o Senhor que do seu trono governa o universo e que tem tudo sob o seu controle. João ainda vai nos dizer que ao redor do trono haviam outros 24 tronos e que neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco e com coroas na cabeça. Ora, os 24 anciãos aqui representam a unidade da igreja, da palavra, do povo de Deus. E aí nós temos esse número 24. Então, os grandes estudiosos, né, e a gente acaba concordando com eles, vão nos informar de que os primeiros 12 números desses 24 seriam uma representação das 12 tribos com os seus líderes ou com seus patriarcas, vamos dizer assim, como representação do povo de Deus no Antigo Testamento. E que os outros 12, né, seriam uma representação dos 12 apóstolos, né, como representação da Igreja de Cristo no Novo Testamento. Porém, agora, não existe mais 12 e 12, existem 24.
mostrando aqui de que não existe mais antes de Cristo e depois de Cristo, mas existe agora com Cristo. Logo, a igreja agora é uma só, com as suas vestes brancas, lavadas no sangue precioso do Filho de Deus, com as suas coroas de ouro que representam a vitória da igreja de Cristo. Então, a gente consegue agora visualizar o trono com Deus lá, né, soberano, governando todas as coisas, no controle de todas as coisas. Imagina você aí uma grande sala, tá? Imagina um grande espaço, uma grande sala, e é isso que João está vendo. O trono central, com Deus controlando todas as coisas, coordenando todas as coisas, com esses 24 anciãos aqui representando a igreja de Cristo em todos os tempos. E aí a gente vai seguindo, né? Essa igreja, né, ou esses 24 anciãos estão de roupas brancas, com as suas coroas de ouro, representando também a vitória da igreja e representando também as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, né, do sangue de Cristo. Diz ainda o texto: elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. E o vencedor, então, será assim vestido de branco. Apocalipse 2:10 diz o seguinte: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ou seja, essa coroa, ela só vai ser dada àquele que for fiel até o fim. E ainda em Apocalipse 3:11, nós já estudamos esses dois textos, diz assim: conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, a fé, a nossa confiança, o nosso testemunho, a nossa vida, ela tem que estar diante de Deus correta, para que ninguém tome de nós a nossa coroa, a nossa vitória. Versículo 5 vai também nos trazer algumas coisas aqui. Vai dizer o seguinte: do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Verso 6: diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal no meio do trono, No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Trovões e relâmpagos nos remetem a tempestades. E quando ouvimos os sons dos relâmpagos e trovões, nos assustamos e muitas vezes até mesmo nos atemorizamos. Aqui isso vai nos remeter ao juízo de Deus que está para vir. Podemos afirmar que do trono virá o juízo de Deus sobre toda a terra. Assim como na época de Noé, os homens, quando a gente começa a ler lá em Gênesis, os homens zombavam e escarneciam dele, pois ele anunciava o juízo de Deus sobre a terra. Eles não criam na chuva que viria, no dilúvio, né? Diziam que Noé era louco, que Noé era um doido, construindo uma arca tão grande e acreditando realmente que aquilo ali iria acontecer, né? Eles zombavam, não acreditavam nesse julgamento de Deus, porque o texto lá em Gênesis vai nos dizer de que o que Deus faz é justamente porque os homens estão pecando de uma forma que eles não conseguem mais se voltar para Deus. E por isso, então, Deus vai, através do dilúvio, fazer um julgamento na terra. E por não crerem, eles perecem. E agora, voltando aqui para Apocalipse, diante do trono ainda
estava a representação do Espírito Santo de Deus, não mais como uma pomba, mas como tochas de fogo. O fogo do Senhor, né, vem para consumir, para destruir Satanás e todos os que rejeitam a palavra de Deus. O tempo agora, né, usando a figura do Espírito Santo, né, não é mais daquela pomba branca para trazer uma paz, para trazer a calmaria, não, mas agora o Espírito Santo vem como tocha de fogo para poder fazer o juízo, trazer o juízo, não é? E ainda nós vamos ver que João vai nos trazer ainda uma outra visão aqui, mais uma coisa que ele vê que é assim muito, digamos, fácil da gente poder ver, não é? Deixa eu só achar aqui, gente, rapidinho. Achei. Verso de número 6 aqui, que era o que a gente já tinha lido. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. É como se, imagine você, né? Vamos pegar aqui uma casa de 2 andares, né? E que o trono está no 2º andar, só para a gente poder tentar visualizar assim, né? De uma maneira humana, um pouquinho disso. E existe então esse trono nesse 2º andar, mas que o piso desse 2º andar, e que na verdade é o teto do 1º andar, ele é de vidro, de um vidro transparente, de um vidro cristalino, aonde quem está em cima consegue ver tudo que está embaixo de uma forma transparente, de uma forma translúcida, que não tem mesmo como se esconder nada. E na verdade é isso, não há nada que fique encoberto diante dos olhos do Senhor. Ele vê tudo. Por isso João vê diante do trono, como eu já disse, como um mar de vidro semelhante ao cristal. Diante do trono de Deus não há nada encoberto, não há pecado escondido, não há sujeira, não há contaminação, mas há uma transparência, um brilho, uma luz. Do trono, ele contempla a terra. Ele contempla a terra vendo-a de cima. E quando a gente vê algo de cima, a gente consegue ver alguns detalhes que quando a gente está embaixo, a gente não consegue ver. E por isso é que João faz esse tipo de descrição. João ainda nos diz o seguinte: no meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia que está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Para essa parte do texto, nós vamos encontrar algumas possíveis interpretações. Alguns pensam ser a representação dos 4 evangelhos. O leão mostrando Jesus como rei, que seria Mateus, né, descrevendo isso. O novilho seria Marcos, mostrando Jesus como servo. Lucas estaria mostrando o homem Jesus como homem perfeito. E João, então, mostrando a águia, mostrando então Jesus como aquele que veio do céu e volta ao céu. Outros pensam ainda que eles representam a totalidade da natureza. Os 4 seres viventes representam então
todo nobre, forte, sábio e rápido da natureza. O leão seria o supremo entre os animais selvagens, o boi entre os animais domésticos, a águia é a ave, o rei a águia é então aí o rei das aves. E o homem, o supremo entre todas as criaturas viventes, né? Então, esses 4 seres viventes seriam uma representação de toda a grandeza, do poder e da beleza de Deus. Penso eu que João traz para nós, na verdade, uma descrição da parte, a partir daqui, né, olhando esse texto já de uma maneira mais geral, que João está trazendo para nós aqui uma parte daquilo que nós vamos viver no céu. Esses seres viventes, a gente vê de que o texto vai dizer de que não tinha descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando. Então, no céu, há celebração de dia e de noite. Lá não haverá trabalho, compromisso ou mesmo cansaço. Lá não haverá doença, dor ou morte. O próprio texto de Apocalipse vai nos falar um pouquinho disso mais lá na frente. Mas lá haverá o quê? Celebração em todo o tempo. É isso que João vê, né? Esses 4 seres viventes celebrando, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aqui nós vemos reconhecida aí de forma enfática algumas das que a gente pode dizer de qualidades de Deus, talvez. Não sei se seria bem essa palavra, mas a gente pode ver algumas coisas. Podemos ver a santidade de Deus, né? Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, segundo João 4:24. João 4, 23 vai dizer: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Eles declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Declarando aqui, então, essa santidade que pertence somente a Deus e a nenhum outro. Eles também vão estar declarando a respeito da onipotência de Deus. Quando eles declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sim, ele tem poder sobre todas as coisas e todos podem, então, confiar nele e nesse poder que emana dele. Ainda nós vamos ver aqui a figura da eternidade, porque eles ainda vão dizer de que ele é aquele que era, que é e que há de vir, dando então para nós aqui essa ideia de eternidade, do início ao fim, em todo tempo, ele existe e não existe nada que fuja ao seu controle ou que não tenha sido feito por ele ou que não tenha tido a permissão dele de alguma forma. Isaías 64, versículo 4, vai nos dizer o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então, Isaías está nos falando aqui que desde a antiguidade, ou seja, desde eternamente, nunca se viu, nunca se ouviu, não é? A respeito destas coisas. E aí, como já falei, João tem uma visão aqui, né? Que, na verdade, é uma representação, não é? Ele usa muitos símbolos, usa muitas figuras, justamente porque é indescritível aquilo que ele vê. E aí, para que nós consigamos entender um pouquinho daquilo que ele vê, ele usa essas figuras e essas imagens. Mas a imagem que João vê aqui, nesse texto, não é uma imagem assim
como se fosse um desenho, ou uma figura, ou uma foto, parado, estático, né? Sem movimento, sem ação, mas sim uma imagem em movimento total, o tempo todo. Existe sim ação. A gente vai ver que existe um culto que não tem início e nem fim. É constante. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos proclamam e reverenciam o Todo-Poderoso. É como se Deus estivesse dizendo: João, escreve o que você vê. É assim, João, que o meu povo, a minha igreja deve fazer. É desta forma. Vamos ler então aqui o capítulo 4, de 8 a 11, só para a gente poder confirmar isso que a gente está falando. Diz assim, a partir do verso 8: E os 4 seres viventes, tendo em cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso nem de dia e de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Aleluia! Glórias a Deus! Que lindo essa parte desse texto, não é? Nós, quando lemos isso, né, essa ação que está acontecendo, esse culto que está acontecendo, e é um culto em que a pessoa de Deus está sendo exaltada, glorificada, por aqueles que estão ali ao redor do trono. Eles prestam um culto verdadeiro e é como se, o que eu já falei, né? Como se Deus estivesse dizendo a João: João, é assim que eu quero que a minha igreja cultue, é assim que eu quero que a minha igreja proclame, é assim que eu quero que a minha igreja louve, mesmo antes de chegar aqui. Porque, abrindo parênteses aqui, irmãos, nós temos visto nos nossos dias tantas pessoas exaltando, não é, o homem, exaltando o ser humano, exaltando a si mesmo, achando que são alguma coisa, e muitos são, inclusive, os que têm reverenciado o próprio ser humano, né? Às vezes a figura de um líder espiritual, de um governante, de uma pessoa que tem um título, uma autoridade diante de alguma coisa, e pessoas quase que prestando cultos, quase que se prostrando diante dessas pessoas. Mas o que o texto está nos mostrando é de que não é isso que tem que ser feito. O único que é digno de receber toda a honra, de toda a glória, todo o louvor é o próprio Deus. Como às vezes eu acho que o coração de Deus se entristece hoje quando nós ouvimos algumas canções em que o eu do o homem, do ser humano, é exaltado, onde a gente vê pessoas também dizendo que, declarando: olha, eu faço, eu aconteço, eu sou, e quando na verdade nós não somos, não fazemos e não acontecemos nada. Mas tudo o que acontece, como já dissemos, está no controle de Deus. Bom, vamos lá, vamos seguindo. Agora, então, no capítulo 5, né, há uma continuação dessa visão do trono, da sala de comando, né, do universo. Sabemos que existe um comando. Sim, existe um comando. Tudo está no controle de Deus. A história da humanidade não é uma história sem sentido, sem
uma, um, uma linha de trajetória, vamos dizer assim, não é? Deus está no controle, ele reina, ele governa, ele faz todas as coisas segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Aqui, Deus tem na sua mão direita, nós estamos falando do capítulo 5, tá, gente? Na sua mão direita, um livro selado, escrito por dentro e por fora. Este livro parece ser para nós o livro dos decretos de Deus, né? Com todas as coisas que Deus tem determinadas, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. A história da humanidade está, vamos dizer assim, aqui nas mãos de Deus, né? Na representação desse livro. Nada do que acontece ao redor, não é, pode mudar qualquer coisa, pode mudar aquilo que ele determinou e, entre aspas, aqui até escreveu neste livro. O capítulo 5, então, nos traz Deus ainda no seu trono, com um livro da história da humanidade na sua mão direita. Este livro está selado, com 7 selos. O número 7 nos dá ideia de perfeição, não é? O livro, o número 7. E aí esse número de selos, então, sugere para nós que esse livro ele seria um testamento. E aí, conforme, né, o costume lá daquela época de João. Os testamentos, na verdade, eles eram fechados, né, depois da morte do testador e perante 7 testemunhas que o selaram. E é interessante quando a gente começa a pensar sobre isso, de que nada do que Deus faz pode ser desfeito a não ser por ele. E aí, quebrando então esses selos, podem ser esse livro da história, ele vai poder então ser aberto e ser lido. Mas é interessante quando a gente chega nessa parte aqui, que vamos pegar aqui só para a gente ler aqui o capítulo de número 5, para a gente pegar uma parte aqui. Verso de número 2. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. A gente consegue observar que João está, então, em espírito, fazendo uma descrição daquilo que ele consegue ver e ele consegue, talvez, transcrever para a gente de uma forma que a gente consiga entender. Nem mesmo o próprio João podia olhar para o livro. Isso é uma visão que ele está tendo. E aí João diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha que coisa magnífica, que coisa linda isso que a gente vê, não é? João chorando porque... E agora, como vai ser? Quem vai abrir esse livro? Quem vai tirar esses selos? Não tem ninguém aqui, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no céu, que possa fazer isto. E aí vem o auge, né, desse momento. Verso 5 diz: então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Olha que coisa linda. Um dos anciãos anunciando que quem? O leão da tribo de Judá. E quem é o leão da tribo de Judá? O próprio Jesus, a raiz de Davi, que venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Somente Jesus é digno de abrir o livro e de poder desvendar tudo aquilo que está escrito no livro, porque até então ninguém consegue ler
o livro, justamente por ele estar selado. E aí o texto vai continuar nos dizendo o seguinte: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. João agora, o próprio texto, né, a própria cena, ela vai se mostrando, como eu já disse, em movimento, de uma forma que ela própria vai desenvolvendo todo o desenrolar, toda essa revelação a respeito do que João até então está conseguindo ver, não é? Quando diz que João vê, então, um cordeiro. E quem é o cordeiro que foi morto? E é interessante que João diz aqui que parecia que tinha sido morto. Ou seja, a morte que Jesus sofreu foi uma morte humana e não uma morte espiritual. Ele continua vivo, por isso parecia que foi morto, não é? E aqui a figura de Jesus aparece então com 7 chifres. Nos outros textos que a gente vai ver lá na frente, esses chifres que vão aparecer vão ser sempre em uma figura de algo do mal. E aqui não, aqui mostra os chifres no cordeiro, não é? Como que nos remetendo aqui que ele pode vencer e que ele tem armas para vencer todo o mal. E o finalzinho, então, do verso 6 diz que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O Espírito Santo, mais uma vez, presente aqui, né, junto aqui. Aí a gente consegue ver de forma muito contundente aqui, muito clara, a presença da Trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E vai seguir o texto dizendo o seguinte, verso 7. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: olha, o culto continua. O culto continua, né? A gente viu o culto no início lá, né? De forma ininterrupta, de forma que não havia descanso, aonde eles proclamavam Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E agora o culto continua, porque existe o livro da história e a história será desvendada e tudo que Deus preparou e que Deus proclamou vai ser descortinado. E aquele que é o Cordeiro de Deus, aquele que parece que foi morto, mas que não foi morto, aquele que parece que foi vencido e não foi vencido, aquele que tem as armas e que tem o poder de vencer todo o mal, ele agora está aqui, ele se faz presente. E aí, o verso 9 vai dizer: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Não existe acepção de pessoas. Não existe separação de pessoas. Jesus comprou com o seu sangue precioso todos. Comprou. Ele nos dá o direito, o acesso à salvação através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E o texto ele continua, né? E para que nosso Deus o constituísse reinos e sacerdotes. Está falando de nós. E eles reinarão sobre a terra. E aí o texto vai continuar. Verso 11. Vi e ouvi uma voz
de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte. Observa, irmãos, que aqui essa questão de milhões e milhares de milhares dá uma ideia para nós de infinidade, de números que não podem ser contados, não é? De seres, de pessoas, não é, que estão também reconhecendo e proclamando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: Amém, ou seja, assim seja. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Ora, essa é uma cena em movimento, essa é uma cena que João está vendo que está acontecendo, e é um culto, não é? Existe o trono central, existem os outros tronos, existem os seres viventes, existem os 24 anciãos, agora já existem os milhões e os milhares, e todos tão somente estão declarando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória. E ainda vão declarar: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. É isto que João está nos revelando aqui nestes capítulos 4 e 5. O culto ao Senhor, o culto a Deus, a esse que tem o comando, que tem o domínio, que tem o controle de todas as coisas, aquele que enviou esse Cordeiro para ser morto e para derramar o seu sangue como remissão dos nossos pecados. A ele pertence a honra, a glória, o louvor. A ele, tão somente a ele. E esse capítulo 4 e o capítulo 5, então, nos traz aqui uma visão de que o culto no céu, a adoração no céu, é a coisa que é mais importante e é a única coisa que há de existir, que há de acontecer. Aqui não existe mais preocupação com as coisas que nós temos nos nossos dias, enquanto aqui na Terra estamos. E precisamos atentar-nos que antes de nos mostrar como é o céu, Jesus diz a João para que João escreva às igrejas como está sendo na terra. É como se João tivesse pego, então, quando ele escreveu às igrejas: olha, tá vendo aqui como vocês cultuam? Ó, existe falta de amor, vocês não são nem quentes nem frios, são mornos. Existe pecado, existe erro, existe tantas coisas ruins. Mas o modelo de culto, o modelo de adoração, o modelo de prostrar, né, de adorar a Deus, é esse registrado no capítulo 4 e no capítulo 5. Santo, santo, santo é o Senhor. Poderoso, Deus poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e o domínio para todo sempre. A igreja do Senhor precisa acordar,
precisa se moldar, precisa se colocar diante do Senhor como servo, como verdadeiro adorador. Precisamos mudança de atitude nossa. Precisamos de fazer-nos diferentes. E nós vamos, conforme formos lendo, nós vamos ver o desenrolar da história e nada foge ao controle de Deus. A volta do Senhor está muito próxima. Precisamos estar preparados. E aqui fica uma sugestão ainda. Na verdade, primeiro uma pergunta. Como tem sido o meu culto e o seu culto ao Senhor hoje? Será que nós temos realmente adorado a Ele? Será que é a Ele que nós temos dito: glória seja o teu nome, santo é o Senhor? Ou será que nós temos feito isso para outras pessoas? Ou de uma forma que não seja realmente agradável ao Senhor? João teve, então, conforme diz o título da nossa lição, uma visão do céu. E isso, para nós, o fato de podermos ler isto que João escreveu, vai trazer para nós uma oportunidade ímpar de podermos, ainda aqui, termos essa visão, ainda que limitada e muito limitada, de tudo quanto vai acontecer lá no céu. Que eu e que você possamos declarar no dia de hoje: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o único digno de receber honra, glória, louvor, ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que